Olá, amigos do Grande Falante, sejam bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre algo precioso, a arte de viver de Epicteto. Olha só, a sabedoria do estoicismo para viver melhor. E vamos tentar fazer também algumas pontes aí com a literatura, claro, né? Nessa edição belíssima aqui, muito linda mesmo, da editora Excelsior, com a qual o Grande Falante mantém parceria, e particularmente sobre os fundamentos. Nós temos aqui uma espécie de uma antologia, né, dos principais fundamentos do estoicismo, segundo o grande filósofo Epicteto. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu gostaria que vocês, como sempre, né, se lembrassem de colocar um joinha e de sempre fazer comentários. Eles são importantes para que outras pessoas conheçam esse território aqui de boas conversas literárias do Grilo Falante. Mas vamos à obra, né? Vamos aqui conversar um pouquinho. O que pretende? Qual é a grande questão, o grande propósito de um estoico? Vocês sabem qual é? É uma coisa, um conceito da filosofia chamado ataraxia, que significa o quê? A imperturbabilidade da alma. Nossa, eu consegui falar essa palavra todinha sem gaguejar. Que coisa maravilhosa, né? Estou conseguindo ficar um pouco estoica aqui na minha fala também, não é? Ou seja, é uma constância, uma reflexão, né, uma procura íntima, interna, de uma situação de equilíbrio. De equilíbrio. Os estoicos estão sempre em busca de equilíbrio. E aí ele vai pensar na questão da física, na questão da lógica e principalmente de uma ética no existir. Mas vamos falar um pouquinho do Epiteto? Porque como ele chegou a essa percepção e por que a sua fala, porque cá entre nós, como Sócrates, ele também não escreveu nada durante a sua vida. Vai ser um dos seus discípulos, olha que bacana, um dos seus discípulos que tornou-se uma espécie de cônsul do imperador Adriano. Quando falou de Adriano, eu me lembrei da Marguerite Yourcenar, né? Com o imperador Adriano, naquela obra, biografia literária maravilhosa, né, que ela criou. Mas vamos lá, um deles, Arriano, um jovem que conheceu Epicteto já depois do exílio, né, quando ele saiu de Roma, fundou a sua escola e tornou-se uma grande referência para homens de todos os lugares que vinham, né, vinham de Roma, vinham da Grécia, vinham de todos os lugares, para se tornar o quê? Discípulos de Epicteto. Ele foi um deles. Ele ouvia, eu adoro esses ouvintes, como foi um dia Platão, né? E ficou tão fascinado que ele desenvolveu um processo de compilação das falas de Epicteto de uma forma rápida, ágil, numa linguagem extremamente acessível. Ai, amo a Rihanna por isso. E ele que nos trouxe aqui, o que eu vou trazer para vocês hoje, que nós vamos conversar um pouquinho, é obra dele, né? É obra de Epicteto, sim, com seus discípulos, mas graças a essa conduta, né, fantástica de Arriano. Quanto não devemos a esses homens, né, que souberam ouvir e registraram aquilo que grandes homens na história, cada um dentro da sua área de atuação, não escreveram, mas houve quem escrevesse e nos herdasse esse conhecimento, não é? Bom, Epiteto, ele nasceu escravo, né, a mãe dele era escrava, ele nasceu escravo, ele vai encontrar a liberdade anos depois, não é? Mas um dos seus, vamos pensar, dos seus, eh, como é que chamava na época? Dos seus, o dono, né, ele era um servo, ele era um escravo, né, não sei se eu estou usando a palavra certa não, mas viu era um estoico, já seguindo a linha grega, e percebeu naquele jovem, uma profunda intelectualidade, uma condição de apreensão, de reflexão muito grande a respeito dos princípios do estoicismo e investiu nele, investiu na educação desse jovem, que depois, né, quando liberto, deu continuidade, tornou-se essa grande referência, né. Então nós temos aqui, veja bem, tem uma introdução que é feita aqui nessa obra e que os autores, né, que quem fez trouxe, né, essa introdução que eu vou falar para vocês do autor aqui, Albert Salomon, do New School of Social Research,
em julho de 1948, ele escreveu a introdução que está aqui nessa obra. Olha que pesquisa maravilhosa que foi feita aqui, né. E ele vai falar o seguinte, olha só, ele vai fazer a compilação, no caso que é Riano, e essa obra traz, de 2 títulos, na verdade, né, que está aqui na capa, olha, A Sabedoria do Estoicismo, Olha para Viver Melhor, que é a arte de viver, inclusive, né, dentro desses princípios. E aí ele fala o seguinte, olha, deixa eu achar essa parte aqui, ele fala: "Ó, entre os alunos havia um jovem romano, Flávio Arriano, que estudou em Nicópolis quando Epiteto já estava velho. Flávio, nascido em 108 depois de Cristo, era um dos íntimos de Adriano, o imperador, como eu falei antes, né, que o tornou cônsul, etc. Provavelmente ele estudou com Epiteto entre os anos 123 e 126 depois de Cristo. Aí veja só que o critério dele, ó. As conversas informais que Epiteto mantinha com seus alunos o fascinavam. Informais. É desnecessário dizer que também havia cursos sistemáticos no campo da filosofia. Contudo, foram os discursos informais que convenceram Arriano de que ele havia finalmente encontrado um Sócrates estoico. Assim ele vai falando. Arriano registrou muitas das palestras, conversas informais de Epiteto com seus alunos íntimos, dos quais naturalmente ele fazia parte, né, desse círculo. Ele anotou de forma abreviada para não perder a inefável vivacidade, graça e inteligência do estimado professor. Não é? Muito bem. Ele se retirou da vida privada depois que Adriano morreu e dedicou-se à reescrita, portanto, dos discursos lá na intimidade, né, do Epiteto com seus alunos. E lançou, portanto, os títulos, né, com discursos em 4 livros. Ó, A Arte de Viver, que foi pessoalmente organizada por ele, olha que obra que nós temos em mão, né? Foi uma delas. E nessa questão, aí ele fala que a arte de viver, inclusive, que influenciou, creio que vocês sabem, bastante Marco Aurélio, né, que governou sobre os princípios, e escreveu também, né, suas máximas lá, dentro do princípio do estoicismo, mas tendo como referência Epiteto, né. Bom, e ele continua aqui falando, né, desse processo. Eu tenho uma passagem aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. O aluno avançado, como ele, que já está próximo do objetivo de ser um filósofo, tem um posto de oficial, porque ele falou que os epiteto e os estoicos, eles usavam, de acordo com o grau daquele que se iniciava no conhecimento dessa filosofia, eles usavam de metáforas militares. Eu creio que seja uma questão da época, né, pelos valores lá, estamos na Roma antiga, né, que fosse comum. Então, assim, no caso, ele quando decidiu escrever, ele já tinha chegado a esse patamar, né. Ó, já é capaz de estabelecer liberdade interior e independência. Compreende a verdade estoica básica da consciência subjetiva, que é distinguir o que está sob nosso controle do que não está sob o nosso controle. Isso aqui é fundamental para você compreender a questão, o princípio da ataraxia, da imperturbabilidade da alma, né? Diferenciar o que você pode mudar e aquilo que não pode. E como você lida com aquilo que pode ser mudado e também com aquilo que não pode, né. Então, nesse seguinte, ele fala: "Olha", aí no caso Epiteto, né, colocava para seus discípulos, que ele fala assim: "Olha, não dependa das coisas que você não pode mudar, porque isso vai trazer o quê? Que nós temos hoje na contemporaneidade? Angústia, né. Ah, já diriam lá os especialistas, mas a angústia, porque se não se tem essa ciência, se você não consegue adquirir o discernimento sobre essas 2 condições, vai estar sempre num processo de insatisfação, de angústia profunda, né, de não compreensão, né. Então eu creio que aí está um dos fundamentos principais de Epiteto. E aqui eu separei algumas passagens aqui, eu vou ler a primeira, tá, eu vou ler a primeira que eu acho que é a abertura aqui, né, da obra dele, que deve ser respeitada, quando ele fala assim, eu não vou ler tudo não, porque os capítulos não são grandes, mas às vezes são mais pormenorizados, eu vou fazer um pequeno comentário. Ele fala assim: "Olha, há coisas que estão sob o nosso controle, coisas que estão fora do nosso controle", tá vendo? Já é aqui uma máxima, né, é a partir daí que tudo se constitui. Sob nosso controle estão, veja só, a opinião, o propósito, o desejo, a aversão e, resumindo,
quaisquer questões que sejam apenas nossas, da sua intimidade. O caráter subjetivo aqui deve ser levado em conta com muito critério. Olha, fora de nosso controle estão o corpo, o patrimônio, a reputação, os cargos públicos e, resumindo, tudo que não é de fato da nossa conta. Veja só, eu achei interessante a numeração das questões que estão fora e não estão dentro do nosso controle, porque elas se resumem, aspas, resumem, né? Difícil falar assim em filosofia, não é? Mas dentro daquilo que é de uma decisão íntima e daquilo que é do circuito social, da dinâmica social, não é? Eu interajo até certo ponto, quando eu me permito, não é? Ora, as coisas que estão sob o nosso controle são, por natureza, olha, livres, irrestritas, desimpedidas. Mas as que estão fora do nosso controle são fracas, dependentes, restritas, alheias. Então, aí há uma priorização do indivíduo, né? E da sua capacidade de escolha, né? Do seu arbítrio sobre como se relacionar com o mundo. Então, a individualidade, a subjetividade é bastante importante para eles, não é? Olha, coisas que são dependentes por natureza e o que pertence a outros, como o seu, você vai encontrar impedimentos. Lamentará, ficará perturbado, terá críticas tanto aos deuses quanto dos homens, né? Considerando naturalmente aqui os credos, né, da época. Mas caso considere seu apenas o que lhe pertence e veja o que pertence aos outros, exatamente como de fato, ninguém jamais vai compeli-lo, ninguém o restringirá. Não terá críticas a ninguém, não acusará ninguém, não fará nada contra a própria vontade, ninguém vai machucá-lo, não terá inimigo, nem sofrerá mal algum. Tem uma coisa que eu não posso deixar de impedir, gente, é o meu amiguinho aqui que vocês estão escutando no fundo, tá? Não tem como impedir. Mas vejamos aqui, voltemos a Epiteto, né? Aos princípios aqui do estoico. Na verdade, o que ele nos coloca é que o estoicismo ele tem por objetivo também retirar do homem o sofrimento, porque o sofrimento está sempre o quê? Nas causas externas. Se ele amadurece um princípio ético, de uma ética íntima, não é? Possivelmente, aliás, eles creem nisso, não é? Ele estará em condições de se livrar dessa condição na dinâmica social de estar suscetível aos humores, às ordens, aos imperatismos do outro e não de si mesmo. O imperativo maior sempre será da sua subjetividade. É nesse sentido, né, que nós vamos pensar aqui que algumas questões, como por exemplo, aquilo que eu não posso impedir e como eu posso lidar com ela. Aí eu vou entrar um pouquinho na literatura. Eu trouxe aqui para vocês um autor que eu amo profundamente, que é Manuel Bandeira. Eu creio que vocês conhecem um pouco da biografia de Manuel Bandeira, nascido numa família abastada, muito culto, com muitas perspectivas, né? De que seria um grande arquiteto, que se casaria, seria feliz, que escreveria poesia, e tudo isso sofreu de uma forma muito dolorosa, um rompimento, quando ele se soube o quê? Portador da tuberculose. Na época que não havia ainda uma cura propriamente dita, né? Havia tratamentos, mas não necessariamente uma cura. Aí que ele fala a vida inteira que poderia ter sido e não foi. Belíssimo verso, né? Quando ele vai, então, tentar curar-se ou aliviar os sintomas na Europa, passa uma temporada, e lá ele vai conhecer a vanguarda europeia, volta, não é, para o Brasil, doente do corpo, mas são em relação às suas perspectivas poéticas, porque ele se torna um poeta moderno, né? Deixa de lado as influências muito simbolistas parnasianas e torna-se um poeta moderno. E aí nós vamos conhecê-lo, né, numa trajetória de vida de quem perdeu o grande amor, perdeu a perspectiva de ser arquiteto, a família faliu, os pais faleceram, e ele sozinho agora sai, vai lá, né, para a periferia do Rio de Janeiro, morar na Lapa, né, em condições muito pobres, né, mas sempre ancorado ali na sua existência e tentando compreender sua nova realidade
por meio da poesia. Eu queria lembrar vocês aqui de um poema maravilhoso, chama-se A Cinza das Horas, né, da obra A Cinza das Horas, belíssima, em que ele fala, veja se não tem a ver com o que nós estamos conversando aqui, olha. Ele fala, chora, chora de manso e no íntimo, procura curtir sem queixa o mal que te crucia. Procura curtir sem queixa o mal que te crucia. Olha só, o mundo é sem piedade, e a terra iria de tua inconsolável amargura. Só a dor enobrece e é grande e pura. Aprende a amá-la, que a amarás um dia. Então ela será tua alegria e será ela só tua ventura. E finalizando, ele fala: a vida é vã como a sombra que passa. Sofre sereno e de alma sobranceira, sem um grito sequer tua desgraça. Encerra em ti tua tristeza inteira e pede humildemente a Deus que a faça tua doce e constante companheira. Você fala assim, mas essa aceitação, mas tem um grau de melancolia aí. Mas observe, inclusive, a seleção ao vocabular, né? Quando ele fala dessa toma ciência de si, da própria realidade, do sofrimento, né? Por uma questão física, naturalmente, que o atinge psicologicamente, mas como ele consegue ultrapassar essa espécie de fato, né, essa condenação, percebendo sobre outro ângulo o que seria aquele sofrimento, né? Quando ele repete, vou repetir, ó, encerra em ti a tua tristeza, quer dizer, não torná-la pública, não tornar-se alvo, né, do olhar, numa postura vitimista, ele se enobrece, é a palavra que ele usa, não é? E pede humildemente a Deus que a faça, olha, a tua doce e constante companheira. Se não é possível evitá-la, como conviver com ela? Né? Eu creio que essa seja a prática, não é? Que a atarexia é uma prática de um pensamento estoico. Isso eu não posso evitar. Então, como eu vou conviver com isso? Isso é um processo de amadurecimento, não só filosófico, mas existencial também, profundo. Não é? Eu tenho aqui também outra passagem que eu queria mostrar para vocês, que tem essa, faz um vínculo aqui. Ele fala: olha, as pessoas se perturbam não por causa das coisas, mas devido às opiniões que têm das coisas. Perceberam? Portanto, a morte não é nada terrível, caso contrário, teria parecido ser para Sócrates. A conduta de Sócrates foi profundamente estoica, né? Diante da condenação à morte. Né? Quando ele fala que, quando ele fala, você vai morrer, ele fala, Sócrates nunca vai morrer, né? Sócrates é eterno. Mas o terror consiste em nossa opinião da morte, de que é terrível. Quando, portanto, encontramos obstáculos, perturbações ou aflições, nunca imputemos aos outros, mas a nós mesmos. É a atitude de uma pessoa não instruída censurar os outros pelos próprios infortúnios, atribuir ao outro. Veja bem, mais uma vez, a valorização da subjetividade. Isso é caríssimo para nós na literatura. Não é? Ai de nós, se não tivéssemos todo esse rigor, a construção da subjetividade, portanto, no perfil, né, das personagens das obras literárias. E aí eu não indico somente a personagem que tem uma conduta histórica, estou falando da subjetividade. Né? Aquela questão da individualidade dentro de um rigor mais, inclusive, de um desenho estético, né, dessa personagem. É algo fabuloso, a literatura se apropria disso com, nossa, a arte, né, propriamente dita. Ele fala, olha, e de alguém plenamente instruído, não censurar nem os outros, nem a si mesmo, né? Aceitar-se, não é? Porque há diversidades, como ele fala, que nós não podemos lidar com elas porque elas foram elaboradas dentro de algo que está em circulação e que eu não tenho a posse, o domínio. Então eu tenho que aprender a lidar com isso, mas não sofrer com a contingência, não é? Propriamente dita. Então, é que ele fala: olha, não exija que os eventos ocorram como você deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem, e você ficará bem. Né? Olha que coisa, é um distanciamento, naturalmente, né? É um distanciamento e um poder de análise e de uma aceitação que vem de um rigor, de um racionalismo. Não é uma coisa de alguém colocar, eu fui vencido, muito pelo contrário, não é? É você se sobrepor às adversidades, inclusive, não só as adversidades, mas as circunstâncias, não é? Com essa
postura de uma certa autonomia, de um caráter, não é, mais, avançado em relação àquilo que poderia ser uma força de oposição, de retração. E por último, só para encerrar aqui a nossa conversa, né, vamos lá. Jamais se proclame um filósofo, nem fale demais aos ignorantes sobre os seus princípios, mas demonstre-os por meio das ações. Por isso que eu falei com vocês que é muito caro também aos estoicos a prática. Ele fala verbalizar, ter um discurso é algo maravilhoso, mas se a prática não condiz, não é um estoico, não é um filósofo, não é? É apenas um orador. Assim, em um evento, olha, não declare como as pessoas devem comer, mas coma da maneira como você deve. Pois lembre-se de que, dessa forma, Sócrates também evitava a todo momento qualquer ostentação. E quando as pessoas vinham até ele e desejavam que lhes apresentasse aos filósofos, ele as levava e as apresentava. Tão bem suportava ser menosprezado. Alguém pedia a Sócrates para apresentá-lo a filósofos, ele levava a outros, olha, né, tinha consciência de si mesmo e não precisava dessa aprovação, né, eis a questão. Portanto, se alguma vez houver entre os ignorantes qualquer discussão sobre os princípios, fique calado a maior parte do tempo, pois há grande perigo em colocar para fora apressadamente o que não foi digerido. E se alguém lhe disser que você não sabe nada e você não se irritar com isso, então pode ter certeza de que realmente começou o seu trabalho. Pois as ovelhas não vomitam a grama depressa para mostrar aos pastores o quanto comeram, mas digerindo internamente sua comida, produzem-na externamente em lã e leite. Que poesia, gente, que metáfora maravilhosa. Analogia, né? Mas maravilhoso, literário, né? Literário. Dessa maneira, portanto, não exiba diante dos ignorantes os seus princípios, mas as ações às quais a digestão deles dá origem. Olha, eu deixo aqui vocês com esse convite para ler Epiteto, para ler Manuel Bandeira, para ler Ricardo Reis, Fernando Pessoa, que é muito estoico, não é? A literatura tem muitos exemplos, e me conte, você se lembrou de alguma personagem, de alguma obra literária em que a personagem tem essa visão de mundo, tem esse princípio ordenador de uma visão estoica? Bem-vindo, Epiteto, às nossas conversações, e parabéns, Editora Excelsior, por essa excelente publicação. Um abraço, amigos, até o próximo encontro com o Grilo Falante.